cúrcuma, ou o açafrão da terra, é um dos suplementos, um dos temperos alimentares mais estudados pela ciência, com maior número de estudos de qualidade mostrando benefícios para a saúde física e principalmente para a saúde mental, para quadros de depressão, quadros de ansiedade e para proteção do nosso cérebro, para retardar o envelhecimento cerebral. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que você pode usar a cúrcuma da melhor forma possível, por que ela ajuda, e eu vou dar uma receita para você de como utilizar o chá de cúrcuma do jeito correto para você ter os melhores benefícios. Então não perca tudo isso até o final nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre a cúrcuma. A cúrcuma também é chamada de açafrão da terra. Eu gosto de escrever, né? Por isso que eu sempre faço esses flip charts, porque eu penso melhor escrevendo. Mas o que é importante a gente entender? A cúrcuma, acredito que muita gente já ouviu falar sobre ela. A questão é que é importante que a gente entenda o mecanismo. Eu acredito que sim, porque isso faz com que tenha muito mais chance da gente incorporar tal hábito no nosso dia a dia, né? Eu, pelo menos, gosto muito de entender a lógica para poder incorporar. E também porque muitas pessoas já devem ter ouvido falar da cúrcuma, só que a forma de usar, a dose, o jeito de aproveitar ela da melhor forma possível nem sempre é feito da forma correta. Então muitas pessoas acabam não aproveitando esse benefício. A cúrcuma ela é utilizada na culinária indiana há milênios. E ela é aquela substância que dá uma cor amarelada para o curry. E a cúrcuma ela é extremamente estudada, é um dos suplementos, um dos ingredientes naturais com maior número de estudos científicos demonstrando benefícios. Ela pode ajudar a prevenir envelhecimento cerebral, a prevenir quadros de depressão e de ansiedade, e ela também pode ajudar a potencializar, aumentar o efeito de um antidepressivo, se você estiver em uso, ou até ela pode tratar quadros depressivos e ansiosos leves. Mas veja bem, não faça nenhum tipo de mudança no seu esquema de tratamento ou algum diagnóstico sem consultar o seu médico. Ok? Existem quadros em que é necessário o uso de antidepressivos? Olha, existem, não são a maioria, mas a cúrcuma ela pode ser um ingrediente fundamental com extrema probabilidade de eficácia para aumentar o seu bem-estar se você já está em tratamento ou para ajudar você a ter uma melhora caso você não esteja em tratamento, mas todo tratamento consultando o médico, ok? A cúrcuma ela tem 5 formas de atuação no nosso corpo e no nosso cérebro que promovem os benefícios. Quais são esses 5 efeitos da cúrcuma? O primeiro efeito é um efeito anti-inflamatório. Então ela tem um efeito anti-inflamatório. Ela bloqueia um tipo de substância chamada NF-κ-beta. É uma substância que promove inflamação nos neurônios. E por que isso é importante? Porque a inflamação, nós temos que ter um equilíbrio no corpo entre inflamação e propriedades anti-inflamatórias. Quando nós temos muita inflamação e o nosso estilo de vida e a nossa dieta ocidental é uma dieta pró-inflamatória, então quando existe um desequilíbrio e a inflamação ela aumenta, isso está associado a uma série de alterações do nosso corpo, a problemas de saúde física e também é uma das causas do adoecimento na nossa saúde mental. Então, como ela bloqueia essa substância, que é o NF-κ-beta, né, kappa-beta, essa substância que tem um efeito inflamatório, ela automaticamente causa um efeito anti-inflamatório no nosso cérebro. Que mais?
ela tem um efeito antioxidante. O que quer dizer um efeito antioxidante? Que ela bloqueia radicais livres, principalmente dois radicais livres. Um radical livre de nitrogênio, que é chamado de RNS, e um de oxigênio. São como se fossem íons, coisa que a gente aprende na química, mas não importa. É uma partícula de oxigênio e de nitrogênio que fica solta, às vezes, no nosso corpo e no nosso cérebro. E o que essa partícula faz? Ela serve como uma bala, ela funciona como uma bala de revólver que vai atirando e lesando os neurônios. Então é como se o neurônio ficasse recebendo vários tiros desses radicais livres. Eles são balas de revólver. E a cúrcuma, ela bloqueia esses dois tipos de radicais livres. Isso quer dizer que existe menor lesão entre os neurônios. Quando o neurônio é lesado, vai haver um aumento de inflamação e isso pode estar na origem de quadros depressivos e ansiosos, quadros de insônia também, mas também vai levando a um envelhecimento celular e uma piora da sua memória e concentração. Então, o uso da cúrcuma ela pode prevenir e melhorar quadros de humor, como preservar a função cognitiva. O terceiro tipo de mecanismo de ação é o mecanismo de ação talvez mais importante, mas não é tão falado. Ela aumenta uma substância chamada BDNF, que ela funciona como se fosse um fermento de neurônio. O nosso cérebro ele vai criando neurônios e criando conexões, caminhos, comunicação entre os neurônios durante a vida inteira. E o que ocorre é que a maioria dos quadros, tanto de demência, de perda de memória na terceira idade, como por exemplo Alzheimer, quanto quadros de alteração na nossa saúde mental estão associados à perda dessas conexões, à perda dessa comunicação entre os neurônios. E o que vai estimular ao desenvolvimento, à criação de novos neurônios é o BDNF. E esse é um efeito que poucas substâncias naturais fazem, a cúrcuma faz. Então ela é algo extremamente útil do ponto de vista de saúde mental. O que mais? Ela limpa, então é como se ela filtrasse uma proteína chamada beta-amiloide. O que é a beta-amiloide? A beta-amiloide é um tipo de proteína que ela vai grudando na parede do neurônio. O neurônio ele fica como se fosse duro, né? Como se fosse entupido. Ele não se comunica bem, vai fazendo com que ele se comunique de uma forma muito lenta. E quando acumula muita beta-amiloide em volta do neurônio, qual é o tipo de caso, qual é o tipo de quadro clínico que nós observamos? Nós observamos o surgimento do quadro de demência de Alzheimer. Então a demência de Alzheimer está associado ao acúmulo de beta-amiloide e de uma outra proteína, a proteína tau. Então o fato dela limpar, filtrar, ela tirar do cérebro esse excesso de beta-amiloide faz com que a cúrcuma seja, do ponto de vista de substâncias naturais, uma das que mais está associada à prevenção de declínio cognitivo, de perda de memória e prevenção de Alzheimer. E que mais que ela faz também? Ela aumenta monoaminas cerebrais. O que são monoaminas? Monoaminas tem a ver com a tríade das 3 substâncias mais famosas e que estão associadas a estresse, a concentração e a energia, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então ela aumenta essas substâncias. A serotonina tem a ver com ansiedade, com estresse, com angústia, a noradrenalina com energia e dor e a dopamina com prazer e concentração. Então, com base nesses 5 mecanismos, e ela é um dos suplementos naturais que mais tem o poder de atuar em todas essas frentes,
Então a cúrcuma de fato é algo que nós podemos colocar em prática. A grande questão é que a gente precisa saber quanto usar e como que nós podemos aproveitar melhor a cúrcuma. A cúrcuma, ela não é tão absorvida. Eu sei que talvez você tenha ouvido falar disso, e é verdade, ela não é tão absorvida quando ingerida de forma pura. Então, existem alguns compostos que, se nós adicionarmos, pode fazer com que você absorva mais a cúrcuma. Ou seja, se você colocar a cúrcuma junto com pimenta preta, que é a black pepper, você consegue ter uma absorção maior, mas também se você usar a cúrcuma junto com gorduras não gorduras ruins, gorduras boas. Qual é a melhor gordura que nós conhecemos? Por exemplo, é o ômega 3. O ômega 3 não deixa de ser uma gordura. Ele é um ácido graxo que de fato é uma gordura. Essas gorduras boas, como a cúrcuma é uma substância lipossolúvel, então a presença de algo que tenha esse perfil de gordura, mas uma gordura boa, isso ajuda na absorção. Então você colocar ela junto, por exemplo, com peixe, se você não é vegetariano, ou com suplemento de ômega 3, se você faz uso, o ômega 3 é extremamente importante, isso vai melhorar a absorção, ou então com pimenta preta. E o que faz, digamos, com que a cúrcuma seja mais eficaz? A gente usar a dose correta. E é por isso que eu gosto e eu estou recomendando chá de cúrcuma. Por quê? Porque o chá em si, o ato de tomar chá, tem muitos estudos mostrando isso, a maioria dos estudos na Inglaterra, onde eles tomam muito chá, que o ato de tomar chá, independentemente da substância, isso já promove um bem-estar mental. E se nós associarmos isso com uma quantidade correta de cúrcuma, a gente pode ter todos esses benefícios. A gente pode colocar ali o chá junto com, por exemplo, algo que tem a ver com uma gordura boa, por exemplo, um suplemento de ômega 3, se for o caso. Mas então o chá de cúrcuma é uma forma da gente conseguir dosar essa quantidade. Como que nós temos que usar? Nós temos que usar 500 a 1000 miligramas por dia. Por quê? Porque foi isso que foi estudado. Teve até um estudo que comparou em pacientes leves, com depressão leve, não faça isso sem falar com seu médico, pacientes que estavam com depressão, usaram Prozac ou a cúrcuma e eles tiveram uma melhora equivalente em quadros de depressão leve, mas a dose que foi usada foi essa. E aí como que a gente consegue dosar? Essa dose a gente consegue calcular sabendo que uma colher de chá de cúrcuma, então uma colher de chá, ela tem o equivalente a 200 miligramas. Então, isso faz com que a gente consiga fazer a continha. Se a gente coloca 2 colheres de chá de cúrcuma com a água quente e deixa coar, a gente vai ter 400. Então a gente pode fazer um chá com 2 colheres e tomar 2 vezes ao dia. Então, se nós fizermos um chá com 2 colheres de cúrcuma, depois despejando água, deixar ali a água fervente, aí depois coar, isso vai proporcionar para a gente 400 miligramas e a gente toma 2 chás desse por dia. Você pode utilizar também algumas marcas comerciais de chá de cúrcuma, não tem problema. Normalmente elas têm o equivalente a essas 2 colheres de chá de cúrcuma por dia. Claro que tem que ver a marca, se é uma marca de origem confiável, mas se você colocar essa quantidade, tomar 2 xícaras de chá de cúrcuma com essa quantidade de 2 colheres de chá por dia, você vai estar usando a dose suficiente de cúrcuma para que você tenha os benefícios. Então, essa é a dica para você e vai ter aqui embaixo uma receitinha de chá de cúrcuma para você ver aqui embaixo do vídeo na descrição. Mas quais os cuidados, tá? Apesar de ter muito poucos efeitos colaterais, ela pode dar alguns efeitos colaterais. Então, em algumas pessoas que são mais sensíveis, ela pode dar o quê? Dá
um pouco de dor de estômago. Isso costuma ser mais no início para se adaptar. Mas, claro, algumas pessoas são mais sensíveis e aí, de fato, nós não vamos ficar forçando algo que está incomodando. Pode acontecer. Mas o que a gente tem que ter mais cuidado? Em pessoas que têm predisposição a ter pedra no rim, cálculo renal, então ela pode aumentar o risco de cálculo renal se você já teve, se você tem essa predisposição. Então, aí é interessante falar com o seu médico, com o seu urologista antes. Se não, isso costuma ser algo seguro. E que mais? Ela pode aumentar a contração uterina. Então, tem muitas mulheres que têm na TPM, na síndrome pré-menstrual, uma contração, uma cólica muito intensa. Talvez nesse caso a cúrcuma não seja uma boa opção. E também, obviamente, para mulheres grávidas não é uma boa opção. De qualquer forma, sempre consulta o seu médico antes de fazer qualquer mudança em termos de suplemento e na sua dieta. Porém, se você quiser colocar ali, ter como se fosse um rol, né, uma lista de suplementos saudáveis, suplementos que valem a pena você investir, a cúrcuma seria uma boa opção para cuidar da sua saúde emocional, do seu bem-estar mental, ok? Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, aqui embaixo vai ter a receita do chá de cúrcuma, né? Uma sugestão para vocês poderem preparar, ou então vocês podem também comprar marcas confiáveis e usar essas 2 xícaras de chá por dia, e deixe um comentário aqui dizendo os vídeos que vocês querem saber mais, se vocês tentaram, qual a experiência de vocês. Mandem aqui embaixo nos comentários e também lá no meu Instagram, no DR Marco Abud. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!